Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre poluição atmosférica e qualidade do ar. Tá? Então, primeiro a gente vai começar vendo o que é poluição atmosférica, quais são as suas causas, quais são as consequências dessa poluição e depois a gente vai falar sobre análise da qualidade desse ar, ok? Então, primeiro a gente tem que definir o que é poluição. Né? Então, poluição nada mais é do que a presença de um ou mais poluentes atmosféricos. Sim, mas o que é um poluente atmosférico? Então, poluente atmosférico é toda e qualquer forma de matéria ou energia que, segundo suas características, concentração e tempo de permanência, possa ou venha a causar danos à saúde, mas não só à saúde, tá? Aos materiais, à fauna, à flora, e que seja prejudicial à segurança, ao uso e o gozo da propriedade, à economia e ao bem-estar da comunidade. Tá? Poluente atmosférico é o mesmo que contaminante atmosférico. Então, se eu ouvir um ou outro, vocês já vão saber o que é. Tá? Mas como a gente está falando de poluição e depois a gente vai falar de qualidade do ar, né? Então é interessante a gente conhecer quais são os principais componentes, o que a gente encontra no ar. Né? Então a gente vai encontrar, em boa parte, nitrogênio, né? Oxigênio e outros gases. Se a gente puder pegar essa setinha aqui, né? Essa parcela, aqui está em rosa bem clarinho, e expandir, a gente vai ver que outros gases são esses. Tá? Então, a gente tem muito argônio, tá? Gás carbônico, aqui, né? E essa parcela aqui de outros gases. Tá? Então, isso numa atmosfera limpa, né? Sem poluição. Né? Porque, como a gente vai ver mais para frente, podem existir outros componentes. E esses componentes, quando em grande quantidade ou até mesmo em pequeno, a gente caracteriza como poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica, ela pode ser de origem natural, né? Então, algo que seja colocado nesse ar, né? Proveniente, por exemplo, de vulcões, processos microbiológicos no solo, decomposição de uma matéria orgânica, entre outros. Tá? E a poluição também pode ter uma origem antropogênica. O que seria uma origem antropogênica? Seria aquela origem causada pelo homem. Tá? Então, poluentes que são jogados, né, no ar através da combustão de processos industriais, no transporte, né, de ônibus, de carros, de motos. Né? A própria geração de energia ela pode liberar no ar, né, algumas substâncias que podem, né, aumentar os níveis de poluição, queimadas, né, no caso aí queimadas antropogênicas, aquelas queimadas também que acontecem devido a ações humanas. Tá? E esses poluentes atmosféricos, a gente classifica ele em dois tipos, tá? O que a gente chama de poluentes primários, tá? Que são aqueles que são formados e emitidos diretamente da fonte poluidora para a atmosfera. Né? Como exemplo, a gente aí tem o ozônio, né? O O3, o peróxido de hidrogênio, os aldeídos fórmico e aldeído acético, o sulfeto, o sulfato, o gás amoníaco. E a gente tem também os poluentes secundários. Tá? Os poluentes secundários são aqueles poluentes que são formados na atmosfera a partir de reações químicas com outros poluentes. Isso é, poluentes primários podem se combinar e vão gerar produtos, né? Vão ter reações químicas, vão gerar produtos que vão gerar esses poluentes secundários. Tá? Ou então, né, são formados também com outras substâncias químicas presentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, famoso, né, CO2, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, materiais particulados. O que são materiais particulados? São pequenas partículas, né, presentes no ar, como, por exemplo, fumo, poeira, névoa, tá? Hidrocarbonetos, né, pela combustão, né, por exemplo, de gasolina e outros materiais, e também o gás sulfídrico. Aqui eu botei
É só uma imagenzinha para ajudar a gente a relembrar esses poluentes, tá? Então aqui a gente tem tantos poluentes primários como poluentes secundários, né? Ozônio, óxido de nitrogênio, né? A gente vai ver que também que podem ter partículas, compostos orgânicos voláteis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e as partículas inaláveis que a gente acabou de falar. E a gente também pode classificar a poluição quanto à localização. Tá? Então, quanto à localização, a poluição aérea ela pode ser classificada em fontes fixas e fontes estacionárias, né? Como o próprio nome diz, é algo que está lá parado, como, por exemplo, indústrias, né? Indústrias termoelétricas, carvoarias, né? Olarias na produção de óleo. E a gente tem aquelas fontes chamadas de fontes móveis, né? Que seriam os veículos, as embarcações, trens, tratores, aviações. Tudo isso vão liberando esses componentes na atmosfera que causam essa poluição. Tá? E a gente também classifica a poluição de acordo com os níveis de alcance dessa poluição. Eu tenho o que a gente chama de poluição local, né, aquela onde vão ser emitidos poluentes e vai poluir o ar de determinado local. Né? A gente tem a população regional, né, então vários locais emitindo esses poluentes, né, então toda uma região vai ser afetada por essa poluição. Né? E se a gente fala em termos de país, a gente vai ter a poluição global. Né? Então, a regional, né? Então, eu posso ter locais mais poluídos, locais menos poluídos. Por exemplo, quem já foi a São Paulo, por exemplo. Né? Então, quem já foi a São Paulo pode notar, muitas vezes, no final da tarde, uma névoa, né, que fica na cidade. Aquilo ali é poluição. Já aqui em Caruaru, a gente não vê tanto. Né? Então, podem ter níveis de poluições diferentes. Vai depender do que está acontecendo no entorno, o que está acontecendo naquele local. Então, um local onde eu tenho muita indústria, por exemplo. Né? Então, se essa indústria ela não tiver um programa de tentar não levar tantos poluentes para a atmosfera, toda aquela região vai ficar comprometida. E essa poluição, né, como a gente estava falando, como ela pode ser local, regional e global, ela também vai levar alguns impactos nesses ambientes. Tá? Então, se a gente pensar em quais os impactos ambientais locais, por exemplo, tá? A gente vai ter efeitos negativos sobre a saúde de uma população. Então, por exemplo, esses locais com muitas indústrias, com a grande poluição, né? Então, a gente pode ter uma população que sofre de muitos problemas respiratórios, muita gente com asma, muita gente com algumas alergias. Tá? Esse impacto ambiental local também pode causar o que a gente chama de alterações microclimáticas. Né? Então, dentro daquela mesma região, num local está uma chuva mais forte, né? Que a gente vai ver que até a questão da chuva, das nuvens, tem tudo a ver com a poluição e tem tudo a ver com o que acontece na nossa natureza. Né? E a gente pode também, a um nível local, se eu jogo muito poluente, eu posso acabar com aquela flora, né? Com aquela fauna, então posso levar a danos tanto a animais quanto a plantas. Tá? A gente vai ter também os impactos, né, que a gente chama de impactos regionais. Esses impactos regionais, eles vão acontecer não naquele local onde estão sendo emitidos esses poluentes, mas eles vão ser observados até a grandes distâncias. Então, eu posso estar emitindo vários poluentes aqui e esses poluentes eles viajarem, digamos assim, com ar para outros locais mais distantes, né? Então, como exemplo, a gente tem a chuva ácida ou a decomposição ácida. Tá? A chuva ácida, deixei aí em negrito, porque a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as consequências da chuva ácida a nível tanto ambiental, a nível tanto local, desculpa, quanto a nível regional, certo? E a gente tem também aquela poluição que vai gerar um impacto global, tá? E esse impacto global, né, então vai ser um impacto em grande escala. Né? Então você imagina o mundo inteiro, né, não cuidando da qualidade do seu ar, não cuidando das suas indústrias, não cuidando dos seus automóveis. Né? Então, se a gente não cuida, então esses gases vão para a atmosfera e vão gerar, né, uma grande poluição. Né? E quando a gente tem muita poluição, né,
a gente pode ter o fenômeno, por exemplo, de aquecimento global, que está bem relacionado com o efeito estufa, né? Então, a gente vai ver, né, que o efeito estufa, todo mundo fala efeito estufa como se fosse algo prejudicial, tá? Mas não necessariamente o efeito estufa é prejudicial, como a gente vai ver, tá? Agora, se eu gero muitos poluentes, então se eu aumento, né, esse número de poluentes, então esse efeito estufa ele pode sim vir a ser um negócio negativo, tá? Então o efeito estufa, por exemplo, né, ele pode levar ao aquecimento global, tá? Então se eu destruo a camada de ozônio, como a gente vai ver mais para frente, a camada de ozônio é como se fosse uma camada protetora também, né? Então a gente vai ver que quando essa camada de ozônio ela é destruída, então a gente vai ter um grande aumento da temperatura. E um grande aumento da temperatura pode ser prejudicial para a saúde humana, para a saúde para as plantas, digamos, para a saúde animal, para os próprios animais. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o efeito estufa, né? Então, como eu disse a vocês, todo mundo fala em efeito estufa como se fosse algo negativo, como se fosse algo prejudicial. Mas não, na verdade, o efeito estufa é um efeito natural, né, de aquecimento da Terra, né? Mas esse é natural até um certo ponto, tá? Que a partir do momento que a gente tem uma grande poluição, a gente vai ver, por exemplo, que a gente atinge a camada de ozônio, né? E atingindo a camada de ozônio, né? Esse aquecimento ele pode terminar sendo maior do que o necessário, e esse aquecimento maior do que o necessário, aí sim vai ser prejudicial, tá? Então, se vocês estão vendo aqui, nessa figurinha da direita, então aqui a gente tem a superfície terrestre, né? E a gente tem as várias camadas, tá? E aqui, ó, em rosinha, a gente tem a chamada camada de ozônio, né? Como a gente vai ver, eu já disse, né? Uma camada protetora. Porque o que é que acontece? Tá? Então, vamos falar assim do efeito estufa como fenômeno natural de aquecimento da Terra. Tá? Então, a gente tem aqui o Sol, né? Então, a radiação solar ela é emitida, né? Então, a gente vai ter os raios UVA, UVB, UVC. Tá? Então, vários raios vão ser emitidos pelo Sol. Né? Lembra aqui da camada de ozônio? Se vocês estão vendo, ó, o UVC, né? Ele é totalmente absorvido, né? Então, ele não vai passar aqui para a nossa superfície do nosso planeta. Tá? Já os raios UVA e UVB, né? O que é que vai acontecer? Né? O UVB, parte vai passar e parte vai ser detido aqui pela camada de ozônio. E o UVA vai passar todo. Né? E aí, quando essa radiação entra aqui na atmosfera, né? Então ela vai bater na superfície terrestre, parte disso daí, dessa energia, vai ser absorvida e parte dessa energia vai ser dissipada. Tá? Então, parte é absorvida e parte é dissipada. Então, ela é dissipada, né? E aí vai bater novamente na camada de ozônio. E aí a camada de ozônio joga essa energia para baixo de novo. Né? Então, novamente, aí vai ficar como se fosse um zigue-zague aqui, tá? Essa radiação vai ser parte absorvida, né? Parte refletida. Né? Depois ela volta de novo, jogada de novo, volta de novo, joga de novo, volta de novo, joga de novo. Né? E isso gera calor. Né? Na hora que isso gera calor, né? Aí a gente vai ter esse ambiente numa temperatura, né? Adequada para a gente conseguir sobreviver. Tá? Se não fosse essa entrada dessa radiação solar, a gente não aguentaria ficar na Terra. Então, não existiria pessoas na Terra. Tá? E o que é que acontece? E graças a isso daí também, esse fenômeno de aquecimento, né, isso vai acontecendo durante o dia. E durante a noite? Durante a noite não vai ter o sol. Tá? E por que a gente não morre de frio? Lembra que eu disse que vai ficando indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando? Né? Então, isso vai, esse aquecimento, né? Então, como não tem sol, mas isso vai ser mantido. Então, durante a noite, né? Essa temperatura
né, ela vai aos poucos diminuindo, mas não chega a um ponto da gente morrer de frio. Então, a gente consegue sobreviver mesmo de noite, tá? Isso aí seria uma forma natural, tá? Então, como eu falei, ó, a luz do sol aqui, ó, a luz do sol visível vai passar aqui, né, pela camada de ozônio, né? Parte vai ser refletida, mas parte vai passar, vai ser absorvida e quando ela é refletida com uma luz infravermelha, tá? E aí ela bate aqui de novo na camada de ozônio, volta novamente. Bate aqui de novo, volta novamente. Então, quando é absorvida aqui, por exemplo, ela vai aquecer os nossos rios, nossos oceanos, tá? Então, sobe e desce, sobe e desce. Então, vai acumulando essa energia, vai acumulando esse calor, tá? E aí, esse calor acumulado é que faz com que nossas temperaturas não baixem durante a noite, né? Se a gente pegar o planeta como Marte, por exemplo, porque ele não tem essa camada, então a gente vai ter um calor muito grande durante o dia, né? Só que durante a noite as temperaturas vão ser muito baixas, tá? E né, quando a gente tem muito desses gases, desses poluentes no ar, a gente chama eles de moléculas indutoras do efeito estufa, tá? Por duas razões, tá? Então, eu tenho aqui gases. Esses gases eles podem estar mais baixos, mais altos. Só que o que acontece? Quando essa luz infravermelha, né, veio a luz visível do Sol, radiação ultravioleta, e libera radiação infravermelha, que vai ser jogada lá para cima de novo, né? Só que quando eu tenho essas moléculas, esses gases indutores, essa radiação infravermelha ela não vai, ela vai bater aqui e vai voltar. Ela vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, né? Elas podem estar mais altas e se redirecionar isso para um determinado local, tá? Então, a gente pode ter em alguns locais mais quentes, outros locais mais frios. Então, os locais onde ela for direcionada vai estar mais quente. Locais que não vão receber esse direcionamento vai estar mais frio, né? E esses gases indutores do efeito estufa, eles também, pouco a pouco, vão acabando com nossa camada de ozônio. Então, como eu disse, a camada de ozônio é uma camada protetora. Lembra que alguns raios passam e já voltam, nem passam pela camada de ozônio, só que quando essa camada de ozônio está com buracos, ela está com buracos, né? Como a gente costuma dizer, vai estar entrando mais dessa radiação, podendo causar um hiperaquecimento, né? E um hiperaquecimento pode ser prejudicial, como eu falei, a humanos, a plantas e a animais, tá? Então, quanto mais desses gases tiverem, maior o aquecimento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de estar, não sei se aqui em Caruaru acontece, tá? Mas lá em Recife, né, você está lá, por exemplo, numa parada de ônibus e de repente você numa avenida e de repente você vê lá na avenida como se fosse bem pertinho do solo, bem pertinho do asfalto, né? Você vê como se fossem umas ondas assim, né? Que ficam como se fossem brilhando, né? Isso é exatamente poluentes, gases indutores aí, que aí o raio, quando bate na Terra e é refletido, ele reflete bem pouquinho, encontra logo uma partícula dessa e já desce. Bate de novo no asfalto, sobe, né? E aí por isso que a gente vê, né, uma sensação como se o chão tivesse tremulando, né? E aí sim a gente vai ter, né, um efeito prejudicial, um efeito estufa prejudicial, tá? Mas não o efeito em si, e sim por conta da ação humana, certo? E dentre esses gases, né, que eu falei a vocês, gases indutores de efeito estufa, tá? A gente tem aqui em grande parte o CO2, tá? Depois a gente vai ter o metano, né? Depois a gente tem o CFC, o ozônio e o ácido nítrico,
tá? Isso não significa que a gente não tenha outros, tá? Mas são os principais gases que são liberados pela atividade humana, tá? Ou pela aquela atividade natural que a gente falou, responsáveis por esse efeito estufa, tá? E aí vários acordos, né, já foram realizados, tá? Para tentar minimizar, né, essa emissão, né, desses gases indutores de efeito estufa, tá? Então, um dos primeiros acordos que aconteceu, tá? Esses acordos geralmente eles são a níveis internacionais. O primeiro foi durante a Convenção de Mudança Climática, né, chamada Cúpula da Terra. Foi até um encontro que aconteceu aqui no Brasil em 1992, né, que foi chamado até de Rio 92. Aí dentro do Rio 92 se tratava de vários aspectos, né? E um deles foi essa cúpula da Terra, né? Que foi feito um acordo internacional. E esse acordo ele tinha o objetivo de quê? De diminuir a redução dessas emissões, né, de gases indutores, principalmente o CO2, tá? Para tentar, né, que a gente não tivesse no futuro próximo um problema de aquecimento global como tem acontecido. Tá? Fora esse encontro, a gente depois teve o protocolo de Kyoto em 1997, tá? E depois o protocolo de Kyoto ele foi substituído pelo Acordo de Paris em 2015. Né? Então, esses acordos, né? Então, todos os países que participam, eles se comprometem a, num determinado tempo, tentar diminuir essa redução, né? Porque aí a gente não teria problemas como aquecimento global, né? Buracos na camada de ozônio, tá? Então, é uma grande preocupação, né? Climática, né? Porque isso afeta, né, fauna, flora, seres humanos. Nos seres humanos afeta problemas, né, a saúde humana, né? Então está tudo relacionado. Né? Então, se a gente consegue diminuir essa redução, né, então a gente tem um papel benéfico a nível mundial. Né? E a gente tem também, né, o fenômeno da chuva ácida. Tá? A chuva ácida é outro efeito negativo, né, da presença desses gases indutores de efeito estufa. Tá? Por quê? O que é que acontece? Né? Então, esses gases vão ser emitidos, esses gases vão parar lá nas nuvens. Né? Então, quando esses gases vão parar nas nuvens, né, então muitas vezes acontece a precipitação de alguns compostos ácidos, né? Geralmente compostos que têm um pH inferior a 5,6, né? Como, por exemplo, né, a formação do ácido carbônico, quando o CO2, né, reage lá, por exemplo, na formação das nuvens, na formação da chuva, desculpa, né, gerando esse ácido carbônico que tem esse pH mais baixo. Né? E aí, quando chove e essa chuva tem esse pH mais baixo, né, essa chuva ela pode, né, ela pode, com o tempo, por exemplo, né, corroer superfícies. Né? Uma vez que ela corrói superfície, você imagina uma chuva dessa acontecendo constantemente em um edifício, por exemplo. Né? Pode diminuir a vida útil desse edifício. Por quê? Porque esses compostos químicos ácidos, eles começam a corroer ferragem, começam a corroer alvenaria, né? E tudo isso vai degradando, né, essas ferragens, essas alvenarias, diminuindo essa vida útil, tá? Corrosão de outras superfícies também, como carros, por exemplo, grades de proteção, tá? E não é só o gás carbônico que ele é formado, né? Então, dentre os gases indutores do efeito estufa que podem formar compostos ácidos, né? Que quando chove é conhecido como chuva ácida, né? Como eu falei, a gente tem o gás carbônico, tá? Tem o SO2, o HNO3, o NH3, tá? Então, são os principais moléculas que vão interagir, né? Formando compostos ácidos que vão ter esse prejuízo. Tá? Então, a gente finaliza,
né, esse primeiro momento, tá? E em seguida a gente vai voltar, né, e vai falar um pouquinho quais são os problemas da poluição atmosférica.